E aí, senhores, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam indo em direção à luz e ao progresso e ao desenvolvimento pessoal, abandonando todas as más práticas e aquilo que apequena vocês, que empobrece vocês, e abraçando tudo aquilo que edifica e engrandece. Eu venho falar de desenvolvimento pessoal hoje, da jornada do desenvolvimento pessoal, da jornada do herói. E, como vocês puderam ver no título, os perigos do desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento pessoal não é para qualquer um. Não é uma jornada que é para qualquer um. Definitivamente não é. E existem ônus também. Não são só bônus. E vocês precisam estar preparados para embarcar nessa jornada com consciência, tá? Do que vai começar a acontecer com vocês. Primeiramente, quando você começar a realmente ficar mais inteligente, porque você vai começar a se aculturar. Na verdade, você vai começar a se desaculturar. Né? Você vai começar a se afastar da cultura comum, da cultura pobre, das pessoas que estão ao seu redor. Então, amigos, família, colegas de trabalho, enfim. Pessoas que estão vivendo ao seu redor. E você vai começar a se afastar culturalmente desses indivíduos, porque você vai começar a perceber que a cultura deles é muito pobre, e a sua cultura também era muito pobre, e você vai começar a se desaculturar, como eu falei. E começar a se introjetar numa nova cultura. Começar a adquirir nova cultura. Ou seja, ler novos livros, ficar sabendo de coisas novas. Você vai só de começar a ler, né, frequentemente, se você começar a ler um livro por mês, em um ano você vai, se você ler de verdade, tá, um livro por mês, então isso vai dar 12 livros por ano. Isso já vai te levar para uma distância monstruosa entre você e as pessoas ao seu redor, que eu sei que não leem, tá? Eu sei que provavelmente na maioria dos casos na vida de vocês aí, o meio em que vocês vivem, ninguém lê. Então ler 12 livros já vai te colocar 12 passos à frente dessas pessoas. Acho que eu poderia dizer assim, né? 12 passos, quando não muito mais. Dependendo do livro que vocês leiam, isso vai formar uma lacuna enorme. E o que vai acontecendo? Você vai criando um abismo entre você e essas pessoas, culturalmente, intelectualmente, emocionalmente. Você vai passando não só a entender mais sobre o mundo e as coisas, mas entender sobre a si mesmo. Principalmente se você começar a ler livros de aprofundamento, né? De autoconhecimento, enfim, de aprofundamento em si, e também livros que te ensinem coisas sobre o mundo também. Então, se você começar a ler livros que te ensinem coisas sobre você mesmo, sobre a sua psique, livros de psicologia, livros de comportamento, enfim, livros de autodomínio, livros de filosofia, né? E se você começar a ler livros também que te ensinem coisas sobre o mundo, e você vai passar a entender mais sobre o mundo, né? Sobre o mundo que te rodeia, você vai descobrir que agora existe um abismo entre você e as outras pessoas que não sabem nada sobre elas mesmas e também não sabem nada sobre o mundo comparando com você. E aí é onde começa a surgir o sofrimento, porque você vai começar a sentir uma solidão tremenda, porque você já não tem mais. Você vai querer ter com quem falar essas coisas e você não vai ter. E aí é o primeiro ônus do negócio. Não é só flores, tá? Muitos filósofos ao longo da história, pensadores e tudo mais, eu acho que até Salomão cita isso uma vez, defendem um posicionamento de quanto mais inteligente você fica, mais solitário, mais triste, né? A sua vida é. Eu concordo e discordo, tá? Eu acho que se tornar mais inteligente é extremamente gratificante por si só. Essa é a minha opinião, tá? Então, eu não preciso ficar mais inteligente querendo um benefício. Eu não preciso adquirir mais cultura, ficar mais inteligente, investir mais no meu desenvolvimento pessoal, tá? No geral, enfim, para ter qualquer tipo de recompensa que não seja o próprio desenvolvimento pessoal. Vocês estão me entendendo? Para mim, o desenvolvimento pessoal basta por si mesmo. E essa é a minha concepção, tá? É assim que eu levo a minha vida. Eu não sinto falta nenhuma do contato com os ignorantes. Embora não deixe de amar muitos deles. É onde eu vou entrar agora, tá? Pode soar meio frio tudo que eu falei até agora, né? Meio frio, calculista, pragmático, enfim. Mas não. O fato de eu agora estar me inserindo numa alta cultura, diferente da baixa cultura desses indivíduos, e o fato de eu estar me distanciando intelectualmente deles, não significa que muitos deles eu não os ame, tá? Só significa que agora eu entendo que não há como dialogarmos no mesmo nível. Mas eu posso continuar tendo um contato e um diálogo através das emoções com esses indivíduos. Entende? Vou dar um exemplo.
um pai com um filho de 5 anos. Um pai nunca vai poder dialogar com um filho de 5 anos sobre as múltiplas questões da vida, tá? Porque o filho não vai entender. Mas eles têm um contato emocional muito poderoso, tá? Que transcende até o contato intelectual. Então, o pai não precisa ter diálogos super complexos com o filho para amá-lo e para manter uma relação com ele, né? Para manter um contato. E é isso que eu sugiro que vocês façam e não misturem as coisas. Geralmente, o pensador que começa a sofrer é aquele pensador que tenta, através do sentimento. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que minha mãe seja uma pessoa muito ignorante, que ela não queira se aculturar e não queira se intelectualizar, tá? Só que eu a amo muito. E aí eu fico naquela tentativa, tentando dialogar, tentando colocar coisas na cabeça dela. E isso me dá um grande desgaste de energia, vai te desgastar. E esse desgaste de energia vai me causar sofrimento, e isso vai gerar conflito entre nós. Para mim isso é uma das maiores tolices que uma pessoa que está em desenvolvimento pessoal comete. Tentar converter todo mundo para o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal não é para todo mundo, tá? Não adianta. Então, se eu entendo que você pode até fazer pequenas tentativas, uma tentativa ou outra, mas se você precisa ter o feeling de perceber que quem quer e quem não quer. Então, se eu percebo rapidamente que a minha mãe, por exemplo, tá? Minha mãe fictícia, porque a minha mãe, de verdade, é uma pessoa que ama o conhecimento e o desenvolvimento pessoal, principalmente intelectual, e foi dela que eu puxei essas características. Então, eu me sinto muito privilegiado. Por isso, mas suponhamos que a minha mãe não fosse assim. E eu começasse numa jornada de desenvolvimento pessoal, começasse a cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, a evoluir, a me tornar de fato mais inteligente, a adquirir mais conhecimento, a ampliar o meu nível cultural. E percebesse que, pelo feeling, né, pela sabedoria, percebesse que ela não vai mudar e que ela não quer mudar. Ou seja, a partir daquele momento, eu restringo o meu contato a apenas o contato afetivo que nós temos. Ou seja, eu não preciso ficar tentando convertê-la o tempo todo a se tornar uma pessoa e entrar pro clube do desenvolvimento pessoal, do autodesenvolvimento. Não. As conversas que eu terei com ela serão conversas baseadas no sentimento que eu tenho por ela, que é o amor. Entende? Então o nosso contato vai ser meio que único e exclusivamente através do amor. A verdade é que e dos sentimentos que derivam do amor, né? Da alegria, da compaixão, enfim, da compreensão, tudo isso. Mas nunca através, dificilmente, tá? Dificilmente através do intelecto. Porque por ela estar estagnada e eu estar sempre avançando em questões de desenvolvimento do meu intelecto, do meu corpo, do meu espírito, eu vou estar sempre me distanciando dela nessas questões. Mas no amor não, nos afetos não, entende? Então aqui já vai uma dica para vocês de como lidar com isso. Mas intelectualmente, quando você começar a se desenvolver, a ler, a buscar informação, a se especializar em coisas, enfim, adquirir habilidades, começar a ficar muito bom e focar na sua introspecção, focar no seu autodomínio, focar no seu autocrescimento, na sua alta performance, você vai se sentir sozinho, tá? Eu já vou avisando aqui pra vocês. Quando você tiver o start do verdadeiro desenvolvimento pessoal, significa que você já não depende mais de aprovações alheias e que você já vai se tornar um homem que sabe viver com a sua solitude, isso é fato, tá? Então você vai viver muito bem sozinho. Só que nós, seres humanos, nós somos seres sociáveis por natureza, está na nossa genética. Então nós temos a necessidade, por mais recluso que um intelectual seja, ele tem sim dentro dele a necessidade de conversar com alguém à altura e tentar compartilhar as ideias que ele tem na cabeça dele e quem sabe trocar ideias com uma pessoa que esteja no mesmo nível. Todo mundo vai sentir essa vontade. Muitos sofrem porque não encontram essas pessoas. Mas isso acontecia muito no passado, mas eu vejo que hoje, através da internet, essa lacuna ela está sendo preenchida. Porque, por exemplo, através desse meu canal aqui, eu já estou fazendo contato com pessoas do mesmo nível que eu, intelectual, físico, espiritual e às vezes até mais elevado. Então, eu tô conseguindo fazer network, eu tô muito feliz com isso. Porque eu tô conseguindo, depois de muitos anos, através, única e exclusivamente da internet, ela tá me proporcionando isso, entre muitas coisas boas que essa ferramenta me proporcionou. Eu sou muito grato à internet, cara. Absurdo, vocês não têm ideia.
E agora ela tá me proporcionando mais uma coisa boa, que é fazer network com indivíduos tão inteligentes, capacitados em várias áreas quanto eu, ou até mais. Isso me dá uma possibilidade de evoluir agora, ter uma curva de evolução muito maior do que a que eu estava tendo. Porque até então eu estava sozinho, me desenvolvendo através do autodidatismo. Não sozinho, né? Todos os autores de livros e todos os professores, enfim, todas as pessoas que eu acompanhei nessa jornada, ainda que pelo virtual ou por um livro, enfim, foram meus mentores em algum grau e me ajudaram nessa jornada de desenvolvimento pessoal. E me ajudam todos os dias. Só que eu nunca pude ter um contato direto com essas pessoas, né? Eu me comunicava com elas através de um monólogo. Por exemplo, como muitos de vocês se comunicam comigo. Eu falo e vocês ouvem, e acabou. Uma aula, né? Isso é sim um nível de conexão, a gente se sente preenchido. Mas não é um nível de conexão de um diálogo, que é um nível de conexão que vai além. Eu falo, você ouve, depois você fala, eu ouço, e aí a gente vai refinando ideias, né? Isso é o suprassumo do negócio. E quando dois indivíduos estão mais ou menos no mesmo nível, tá? Você não precisa estar no exato mesmo nível. Às vezes o indivíduo está um pouco mais avançado que você, mas ele te puxa para cima. E aí depois você vai para cima e você passa ele e você puxa ele para cima também, e vocês ficam nessa, um puxando o outro para cima, através dos seus diálogos, do debate de ideias, enfim. Isso é o cenário mais saudável possível para quem quer um desenvolvimento pessoal. Tanto nos treinamentos, vou dar um exemplo agora. Quem treina sozinho sabe que quem leva treino a sério, tá? Qualquer esporte, modalidade, mas principalmente a musculação. Vou colocar aqui a musculação. Quando você quer evoluir na musculação e você treina sozinho, você sabe que é muito mais difícil de evoluir do que se você treinasse com um personal, tá? Agora, porque o personal ele te puxa pra cima, ele te faz ir além, entende? Agora, quando você treina sozinho, pra mim é melhor, tá? Quando você treina sozinho, quando você treina com personal e quando você treina com um parceiro de treino que leva o treino tão a sério quanto você e compete com você dentro do treino de forma amigável, de forma saudável, o treino vai pra um outro nível, tá? Todos os grandes fisiculturistas treinavam com parceiros de treino que treinavam tão intensamente quanto eles. Tá? Se você quiser evoluir na musculação, arrume um parceiro de treino que está em um nível acima do seu. Não tão acima, mas um pouco acima do seu. Que ele vai te puxar para cima. Até você alcançar o nível dele, vocês vão ficar um ali, superando o outro o tempo todo. Isso é muito saudável, isso é muito bom. Isso vai impulsionar muito o seu crescimento. Tá? Então, isso acontece com a formação do intelecto, da cultura, do conhecimento, enfim, e no desenvolvimento de qualquer habilidade. Só que o pior fator aqui, quando você se envolve no desenvolvimento pessoal, o perigo, né? O pior fator, o perigo, enfim, que muitos são emocionalmente mais frágeis e não vão estar preparados para isso de princípio, principalmente se começarem a evoluir muito e principalmente se estiverem inseridos num meio onde as pessoas são muito subdesenvolvidas, vai sentir um impacto muito forte de cara. Já nessa barreira comunicativa. A pessoa vai se sentir estranha, vai se sentir excluída, e ela vai se sentir deslocada, e ela vai começar a não sentir mais vontade de conversar com pessoas que ela conversou a vida toda. Porque os assuntos já não cabem mais e as pessoas já não compreendem mais. E não ser compreendido por mais inteligente que você seja, e por mais que você saiba que está certo em muitas questões, não ser compreendido por outros indivíduos ainda assim é doloroso. Tá? Você vai ficar num nível de isolamento que é o nível do isolamento mental, que é o pior isolamento, tá? É um dos piores isolamentos. Por exemplo, a loucura é o maior nível de isolamento mental. Se você é um louco esquizofrênico e tá criando realidades paralelas na sua cabeça que só você vive aquela realidade, você tá preso numa abstração só sua. Ninguém tem acesso à sua abstração, à sua loucura, entende? Então, a loucura é por si só enlouquecedora, né? Porque ninguém pode te ajudar. Ninguém pode entrar lá dentro e ver o que você tá vendo, experienciar o que você tá experienciando, entendeu? E te entender de fato. Ou seja, o louco não consegue dialogar com ninguém, porque ninguém entende o louco, porque ele é louco. O intelectual, digamos que existe uma linha tênue entre a loucura e a genialidade, né? Mas o cara que vive o desenvolvimento pessoal, né? Que busca autoconhecimento, que busca conhecimento sobre o mundo, que busca desenvolvimento emocional, intelectual, espiritual e físico, ele começa a evoluir, e aí ele começa a se distanciar das outras pessoas, e aí ele começa, para ele é doloroso não conseguir mais se conectar com pessoas que ele gosta. Essa é a pior parte também.
Então, para ele é muito doloroso não conseguir mais se conectar com pessoas que ele tem afeto, que ele gosta. E a outra fase vem depois ainda. Quando ele começa a evoluir mais ainda, ele eventualmente vai começar a ser discriminado por essas pessoas que ele gosta. Ou seja, taxado como maluco, taxado como esquisito, taxado como diferentão, taxado como, enfim, o cara que tem os papos que ninguém entende. Então, se ninguém entende, se tem 100 pessoas, você fala uma coisa e você tá certo, mas nenhuma dessas 100 pessoas entende o que você falou, o consenso dela geral é o quê? Se ninguém entendeu o que ele falou, ele é maluco. Chega a ser engraçado pra mim, mas é assim. Então, se eu falo que se eu falo que 2 mais 2 é 4 e 100 pessoas não entendem e elas acreditam que é 3, elas vão entrar no consenso entre elas que eu sou louco. Mesmo eu estando certo, consegue compreender? E se você não tiver um nível de controle emocional, principalmente autodomínio, a evolução, a sua evolução emocional, ela tem que acompanhar a evolução intelectual, tá? A evolução emocional é parte fundamental desse processo. Então, você tem que evoluir emocionalmente. É por isso que eu defendo aqui, esse canal, ele defende, a minha filosofia de vida é o desenvolvimento pessoal circular, tá? Onde você foca em todas as áreas da sua vida. Sempre vai ter, em temporadas da sua vida, sempre terão epicentros de foco. Vou explicar pra vocês, tá? Isso não é meio que não faz parte desse vídeo, mas faz, porque é desenvolvimento pessoal também. Mas vamos lá. Tem uma parte na minha vida que eu quero focar mais nos estudos, em certos tipos de estudos. Estou estudando sobre o cérebro humano. Estou muito enganjado nisso e quero entender muito sobre isso. Então eu vou dar um epicentro de foco a mais, tá? Eu vou dar um epicentro de foco a mais aqui. Ou seja, eu vou gastar mais energia e tempo no meu dia estudando sobre o cérebro. Só que isso não significa que eu vou deixar de praticar meu esporte, me alimentar bem, me desenvolver espiritualmente, me desenvolver emocionalmente, trabalhar todas as esferas, os hábitos, né? Os comportamentos positivos da minha vida em todas as áreas. Cuidar das minhas finanças, entendeu? Cuidar dos meus relacionamentos familiares e, enfim, em todas as áreas do meu âmbito social, da minha vida em sociedade. Não significa que eu vou deixar tudo pra trás. Na minha filosofia, eu nunca deixo tudo pra trás. Eu nunca deixo nada pra trás. Por causa de uma coisa só. Eu nunca faço isso, tá? Eu falei num vídeo anterior que não tem como ter equilíbrio, e não tem mesmo. Eu tiro o equilíbrio e dou o epicentro de foco no que eu quero naquele momento. Mas eu não deixo de administrar as outras coisas. Entende? Significa que eu só vou dar menos foco, um pouco menos de foco pra elas, pra ter mais energia pra focar naquilo que eu quero. Vou dar um exemplo, tá? Se eu tô num período onde eu quero chegar no ápice da minha forma física, quero quebrar sim barreiras, quero chegar no ápice de força, resistência, explosão, estamina, eu quero me desafiar, eu tô com esse propósito, eu tô nessa jornada nesse momento. Significa o quê? Que nessa etapa de vida que eu tô, pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu posso passar de 2 a 3 horas na academia, 2 horas e meia, tá? Bom, galera, vamos voltar pro que eu tava falando aqui, porque a bateria do meu celular acabou e a câmera fechou. E aí eu tive que... Passou um tempão agora, esperei o celular carregar e tive que rever o vídeo de novo pra ver o ponto onde eu tava e voltar. Eu tava falando sobre treino, né? Olha só, imprevistos acontecem no meio da jornada. Isso é extremamente normal, tá? E você precisa vencer esses desafios e continuar fazendo, improvisar. Improvisar é incrível. É uma das maiores habilidades também. Mas vamos lá. Como eu tava falando do desenvolvimento pessoal linear. Linear não, circular, desculpa. Eu não esqueço nenhuma área da minha vida quando eu tô desenvolvendo, tá? Quando eu tô focando em uma área absoluta. Nunca é absoluto, tá? Eu nunca deixo de dar foco em nada. Eu só diminuo a intensidade do foco que eu dou nas coisas. Então, se eu tô num período de estudo intelectual, eu diminuo um pouco o ritmo dos treinos, porque os treinos me sugam muito. Então, se eu tô treinando muito, tô num ritmo de treino pra me superar na academia ou em algum esporte, eu diminuo o ritmo dos estudos, e assim vai. Se eu tô estudando muito sobre, me concentrando muito na minha empresa, nos meus negócios, nas minhas finanças, e isso requer bastante energia mental, eu diminuo um pouco a intensidade nas outras coisas. Se eu preciso dar um foco mais
na minha vida afetiva, emocional, ajudar alguém, tô passando por um problema de família e preciso resolver, enfim, eu dou um pouco mais de foco naquilo ali e deixo as outras coisas de lado. Aconteceu isso comigo agora, nesse período de mudança onde eu me mudei. Eu precisei tô precisando dar um foco um pouco maior na minha adaptação e na minha organização primeiro. Organizar tudo do jeito que eu quero organizar. Então esse está sendo o foco maior, mas eu continuo fazendo as outras coisas, com um pouco de menos intensidade, mas continuo fazendo. Ou seja, estou treinando um pouco menos, alguns dias não estou indo treinar, porque ainda estou numa série de adaptações na nova casa, e eu quero deixar ela um ambiente perfeito para eu performar em alto nível. Ou seja, mas não deixei de treinar. Eu não dou essas desculpas, e não compactuo com isso, e esse discurso não entra. Ah, eu tô há tanto tempo sem treinar porque agora eu não posso. Tô há 1 mês, 2 meses. Tá, você tá com alguma limitação física? Não, é porque eu tô estudando para concurso. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, eu não tenho tempo, você tem 40 minutos. Todo mundo tem 40 minutos, todo mundo tem meia hora. Então, se eu tivesse numa fase da minha vida onde eu só tivesse meia hora pra treinar 3 vezes na semana, eu ia continuar treinando. Eu não ia deixar de fazer, eu nunca vou deixar de fazer. Se eu só tiver meia hora pra ler 3 vezes na semana, é essas meia hora que eu vou ler. E estudar, é isso que eu vou fazer. Mas, principalmente o brasileiro, as pessoas elas gostam muito de, né, dar desculpas. Então, eu tô sem tempo pra fazer. Não, você tem tempo pra fazer. Você só não tem o tempo pra fazer com tanta intensidade, mas você tem o tempo pra fazer. Entende? E continuar evoluindo um pouquinho. Mas você tem tempo. Então essa desculpa não existe na minha filosofia de vida. Isso não cabe na minha vida, tá? Eu sou um cara que... Eu sou defensor, tá? E não sei se eu sou o criador disso, mas eu desenvolvi isso na minha vida. Isso funciona pra mim. E eu acredito fielmente nisso. Que o ser humano é incrível e ele é capaz de desenvolver em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Mas sempre fazendo sprints. Eu foco um pouco mais aqui nessa etapa, depois eu foco um pouco mais ali, e assim a gente vai evoluindo em tudo ao mesmo tempo, tá? Como os sprints de retenção seminal, tá? Você pode usar um sprint de retenção seminal para estudar para um concurso, você pode usar um sprint de retenção seminal para melhorar no teu esporte, no teu corpo, transformar teu corpo, para ganhar dinheiro, abrir um projeto, uma empresa, você pode usar para o que você quiser. Mas isso funciona em sprint. Depois você quebra o sprint, né? Ou seja, vai fazer ali, vai ter uma relação ou tudo mais. Eu volto à vida, às vezes, o cotidiano normal. Depois, nunca na pornografia, é claro. Mas depois você volta de novo. Você faz outros sprints, focando em coisas diferentes e transmutando essa energia sexual para canalizar para alta performance. Em qualquer área, seja mental, física e espiritual. Mas o assunto central desse vídeo não é esse, né? Mas ainda assim, isso faz parte do que eu tô falando aqui, que é desenvolvimento pessoal. O caminho, a jornada do desenvolvimento pessoal. Então, para finalizar esse vídeo, a parte mais difícil do desenvolvimento pessoal é quando você começar a se distanciar das pessoas e criar um abismo entre elas. Só que você tem um afeto por essas pessoas, na maioria, sempre você vai ter um afeto por alguém, e você vai perceber que essa convivência com essas pessoas já não vai ser mais possível. Esteja você, por exemplo, tu virou um atleta agora, tá começando a praticar, e aí você tá envolto numa galera que cresceu com você e que não é atleta, que não pratica esporte. Você vai começar a se distanciar deles naturalmente. Porque eles bebem, porque eles têm maus hábitos, dormem tarde e tudo mais. E eles não são obrigados, tá? É isso que eu quero dizer aqui. Parem de militar quanto ao desenvolvimento pessoal. Você tá na jornada e ninguém precisa te seguir, tá? Se alguém um dia... Você arrasta as pessoas pelo exemplo, tá? Não pelo que você fica disseminando por aí. As pessoas querem converter as outras pessoas. Não, olha só, eu vivo em desenvolvimento pessoal, olha só, retenção seminal. Cara, não fala disso pra ninguém, cara. Entendeu? Não fala disso pra ninguém. As pessoas vão perceber que você é diferente e se em algum momento elas quiserem se aproximar de você e saber um pouco mais, aí você vai e fala com elas. Mas você não precisa converter ninguém nem ficar militando quanto a isso, porque você não tem que ser chato e ninguém é obrigado a fazer o que você está fazendo, tá? Então deixa as pessoas viverem a vidinha delas lá, tá? Você só vai se distanciar e acabou. E quando alguém te questionar, você fala, olha só, eu não bebo, não fumo, eu tô treinando pesado pra uma competição e já não cabe mais a gente andar, seja sincero, já não cabe mais a gente andar junto. Entendeu? Os papos não são os mesmos, a gente já não curte as mesmas coisas, a gente pode se ver de vez em quando para falar superficialidade e para exercitar o afeto, para se ver, porque a gente se gosta, porque, ou seja, o contato que você terá com as pessoas será única, tem essa maturidade, tá? E esse domínio emocional de entender que o contato com essas pessoas será única e exclusivamente afetivo, né? Como o contato de um pai para um filho. Né, que o filho não precisa ter ou um pai com uma mãe, enfim, independente do patamar intelectual que o seu filho esteja, você ama ele, você consegue ter um vínculo com ele e que transcende, né, aquilo ali que não impede que vocês tenham uma relação. Mas é por isso que a internet ela é um ambiente incrível,
tá? Um ambiente extraordinário, fenomenal, né? É onde eu vou dar a solução aqui agora. Antigamente você não tinha, você se isolava na sua introspecção e na sua evolução e no máximo você conseguia achar pessoas ali parecidas com você no dia a dia, mas isso é raro e você tinha que lidar com isso. Tudo bem. Mas com a internet não. Nós temos a possibilidade de encontrar pessoas. Busquem fazer network na internet em comunidades de pessoas que buscam as mesmas coisas que você, né? E é pensando nisso, cara, que eu tô abrindo a nossa comunidade aqui, o nosso clube de membros, que vai ter, os membros vão ter acesso a um WhatsApp, a um grupo no WhatsApp altamente restrito, em que nós faremos network ali, tá? Onde estarão o suprassumo das pessoas que me acompanham de forma séria aqui, tá? Eu sei separar o meu mero espectador daquele cara que realmente segue o que eu falo, daquele cara que realmente está dentro da comunidade com a gente. Então, o clube de membros é para separar essas pessoas, tá? Nada contra os meus espectadores, tá? Mas quando você decide parar de se tornar um espectador para seguir, né, as orientações que eu passo aqui, você vai para um outro nível, tá? E aí você vai ter a oportunidade de se conectar com outros indivíduos, entendeu? Então eu tenho uma solução para dar aqui nesse vídeo e fazer network com indivíduos que estão na mesma caminhada de desenvolvimento pessoal circular, de retenção seminal, de abandono de pornografia, de abandono de maus hábitos, de progresso, entendeu? De abandono do retrocesso, da estagnação, de toda uma reconfiguração de vida. Entende? E aí você, eu tenho certeza, não vai se sentir mais tão isolado, não vai se sentir mais isolado, porque você vai ter um lugar para trocar ideia, para conversar com as pessoas, para disseminar tuas ideias e questionar, ser questionado, né? E evoluir através desses bate-papos, enfim, saudáveis. Eu tô criando isso com muito carinho, é por isso que eu ainda não lancei, porque não sei se vocês já perceberam aqui, mas eu viso a qualidade em detrimento da quantidade, tá? Então, não adianta eu fazer as coisas às pressas para... O meu objetivo com esse clube não é angariar dinheiro, até porque é barato e tudo mais. E eu sei que só lá num futuro, né, juntando um grande grupo de pessoas, eu posso ter um retorno financeiro e monetário com isso. Muito bom, sim. Mas o epicentro mesmo é criar uma fraternidade. É criar um grupo de pessoas seletas que estão na busca por desenvolvimento pessoal e que vivem isso, tá? Então, eu tô dando o meu melhor para criar esse espaço para vocês, por isso que ele ainda não foi lançado, com uma dinâmica interessante, tá? Já de início, para que a gente possa realmente interagir entre si, tá? E criar um ambiente saudável de evolução, tanto para vocês quanto para mim também. Então, eu tô me esforçando bastante para isso, dentre todas as obrigações que eu tenho no dia. E fiquem ligados, porque já já esse clube de membros sai e a gente vai ter uma comunidade mais sólida, um outro nível de comunidade. A gente vai passar para um nível superior de comunidade. Vai ter a comunidade gratuita e essa comunidade, tá? Que o preço baratinho, bem acessível e que para aquele que já quiser, ao invés de só ficar ouvindo sobre desenvolvimento pessoal aqui, me ouvindo falar, entrar na jornada, é esse cara que vai entrar, né, na comunidade, no clube de membros. Então, vocês vão ter a oportunidade de sair, eu sei que é terrível, essa solidão, né, social, de que você vê a maioria das pessoas ao seu redor com intelecto baixo, mas não porque elas têm alguma incapacidade, mas sim porque elas não buscam mudança e provavelmente vão morrer dessa forma, isso é muito triste. Pessoas que muitas das vezes você ama, mas que não tem nenhuma gana e curiosidade por buscar o conhecimento e por buscar evolução nas áreas da vida. Então, isso realmente é chato, isso realmente é doloroso, isso realmente machuca, isso realmente incomoda. E você tem que se isolar, porque você não tem outra escolha, ou você trabalha o suficiente para sair do lugar onde você tá e tentar ir para um lugar e conviver com pessoas de um nível maior. Eu sei que muitos de vocês ainda não têm essa capacidade, é por isso que vocês estão na jornada de desenvolvimento pessoal, para ganhar mais dinheiro, para ficar mais forte, para ficar mais inteligente, para ficar mais espertos, para ficar emocionalmente mais forte, para desenvolver espiritualmente. Então é justamente essa jornada de desenvolvimento pessoal que vai dar para vocês a liberdade que vocês tanto querem, entendeu? De conseguir se conectar com pessoas com a mesma aura, com a mesma frequência energética, tá? No mesmo nível de vibração. Então, esse foi o vídeo de hoje, essa é a mensagem de hoje, tá? Fique tranquilo, porque é normal, quando você tá na jornada do desenvolvimento pessoal,
ser difícil lidar com a solidão, lidar com os seres em volta de você que não vão te entender, que estão presos naquelas camadas mais inferiores. Tenha paciência com eles. Não fique tentando militar, tá? Isso é coisa muito chata. Não fique tentando converter a tua mãe. Não fique tentando fazer com que todo mundo entre na jornada de desenvolvimento pessoal, comece a treinar, comece a dormir cedo, comece a fazer tudo. Não fique fazendo isso, tá? Mostre para essas pessoas que você é diferente através do seu exemplo, e isso basta, tá? O exemplo arrasta. Não fique falando, dê o exemplo. Em algum momento, quem se interessar pelo seu exemplo e perceber, pô, esse cara é diferente, eu quero pegar uns conselhos com ele. Aí ajude, não negue ajuda, ajude, tá? E esse é o ensinamento de hoje. E para você que quer abandonar a pornografia de uma vez por todas, como sempre, o link do e-book Retenção Seminal, Caminho pro Autodomínio. Já chegamos a 2.000 vendas, já passamos disso, né? Esse e-book tem ajudado muita gente, eu fico muito satisfeito. E realmente, se você pegar o e-book e levar a sério tudo que tá ali, você vai abandonar a pornografia e você vai aprender, se aprofundar na retenção seminal e aprender a transmutar a energia sexual de forma eficiente, canalizar ela para crescimento, para desenvolvimento pessoal, para alta performance, tá? E para você que vê valor na minha mensagem, me acompanha aqui já há um tempo, vê credibilidade em mim, tá? Vê sentido nas coisas que eu falo e na entrega que eu passo, tem a minha mentoria personalizada também, entre em contato, o link também tá na descrição. Se você tá com algum problema ou quer realmente desenvolvimento pessoal, quer mudança, quer abandonar a pornografia, quer mudança financeira, todas as áreas da vida. Então, e acha que precisa de um incentivo, de um mentor, de alguém para trabalhar ali junto com você, vai ser um prazer enorme te ajudar nessa jornada. Eu faço com todos os meus mentorados com muito amor, tá? Porque eu amo o que eu faço e, modéstia à parte, eu sou muito bom nisso e venho me tornando cada vez melhor nisso. Justamente por amar e por praticar com intensidade. E me sigam nas outras plataformas sociais se vocês quiserem, tá? Tá tudo aí embaixo. E essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Sintam-se à vontade para comentar, compartilhar com amigos. Enfim, sem militar, sem ficar mandando para aqueles amigos que não curtem, tá? Pra galera que tá no mesmo, tá na mesma frequência que vocês. E é isso, galera. Essa foi a mensagem de hoje. Espero ter agregado valor. Espero ter realmente feito a diferença. E vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.